Oi, pessoal! Hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse livro, O Velho e o Menino. É um livro que eu adorei ler. Foi rápido, é um livro curto e é muito, assim, envolvente mesmo. Ele começa falando, logo no prefácio, da importância de ter um propósito, de ter um objetivo. E ele já cita que a ausência de propósito, ela atinge várias pessoas. Atinge empregados que estão trabalhando em empresas que não conversam com os seus dons, com seus talentos. Atinge também empresários que chegaram no topo, mas só visam lucro. Eles não sabem qual é o real objetivo, qual é o princípio daquilo. E que triste, não, assim, viver sem propósito, sem objetivo. Muitas pessoas chegam à velhice e percebem que escalaram a montanha errada. E logo no prefácio ele já fala que para descobrir o nosso propósito, a gente tem que beber da fonte dos nossos desejos. Quais são os nossos desejos mais genuínos? Que aí é uma das formas de chegar ao seu propósito. Quem dá todo o relato do livro é um menino. Ele estava no ônibus, lá nos seus 20 e poucos anos, e ele estava lendo um livro, então estava no ônibus lendo um livro, e aí sentou um velho do lado dele. E aí o velho pega e olha pra ele e fala: tá gostando? E aí ele achou, ele se apresentou meio irritado e falou sim, e já voltou pro livro. E aí o velho, é o velho Tafu, fala pra ele: eu recebi os originais desse livro para edição e contribuição. Aí na hora ele falou: nossa, é muita ousadia dele, mas agora eu vou dar atenção, né? Vai que é verdade. E aí então foi aí que surgiu a amizade deles. Eles começaram a conversar no ônibus, trocaram cartões, né? E daí surgiu uma amizade. E aí vem o primeiro conselho do velho Tafu: faça de sua vida uma aventura fértil. Esse menino trabalhava em uma empresa onde logo ele descobriu que as leis de fora valiam mais que as leis de dentro, que a produtividade valia muito mais que a criatividade e ele tinha que se encaixar de todas as formas. Então nessa ele ia criando personalidades, ele ia se reinventando para se adaptar ao outro. Ele esquecia dele mesmo, ele não buscava saber quais eram os talentos, no que o que ele tinha que desenvolver. Ele ia se encaixando conforme a necessidade da empresa. E aqui ele cita, né, uma frase que eu gosto muito, do Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. E era isso que acontecia com o menino. Ele não tinha propósito. Aqui ele fala de que é importante o alvo, mas a direção da seta também é muito importante. Muitas vezes a gente ainda não chegou no nosso propósito, no objetivo final, mas é importante pelo menos ter uma direção, né? Caminhar em busca de algo. E isso me faz refletir, né? Principalmente quando ele fala ali que a gente tem que beber da fonte dos nossos desejos. Isso me faz refletir como Deus é perfeito, porque ele nos fez com desejos, né? Ele nos fez com desejos, com dons que se conversam perfeitamente com o nosso propósito. A gente precisa mesmo se conhecer, entender para descobrir o propósito. Ele não é algo que você vai escrever, é algo que você vai inventar, né? É algo que já existe, você só precisa descobrir mesmo. O velho Tafu, ele sempre dizia que as palavras têm poder. Então, o propósito, ele deve ser escrito. A gente sempre deve escrever qual é o nosso propósito. Ele fala também sobre o destino, que muitas pessoas acham que quando algo dá errado, esse foi o meu destino, como se o destino fosse algo que a gente não tivesse controle. E
Só que assim, quando a gente tem um objetivo, um propósito, é como se tudo ajudasse, né? Aquela frase mesmo, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Mas quando você sabe para onde ir, o destino ele te ajuda, ele contribui. E agora ele vem para o primeiro desígnio, seja criador. Ele diz que existem dois tipos de pessoas, a que são criadores da sua história e as que são criaturas. As criaturas costumam colocar a culpa no destino, nos outros, e o criador, ele é dono da sua história. E aí tem uma frase que, gente, eu entendi essa frase, caiu a minha ficha do significado dela dentro desse contexto. É do Mário Quintana, e ele fala, né? Todos esses que estão aí, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. O que ele fala aqui? Pessoas vão e vêm, às vezes você acha que tem alguém te atrapalhando, mas isso passará e você precisa voar. E aí uma outra frase também que eu gosto bastante, que é aquela questão, tem muito a ver com aquela questão da gente se encaixar, né? A gente fica tentando se encaixar no desejo do outro, se encaixar no que o outro quer. Ele diz, somos o intervalo entre nossos desejos e aquilo que o desejo dos outros fez de nós. Então a gente se perde no meio do caminho e um desafio é entender mesmo o que eu quero tem a ver com a minha identidade ou eu fui influenciado pelo mundo. E aí a gente chega no segundo desígnio. Passe o seu desejo pelo crivo da falta e da farta. O que é a falta? A falta é uma carência que a gente tem. A falta, por exemplo, eu quero ser rica. Pô, quero ser rica por quê? Sei lá, porque hoje eu não tenho dinheiro, é uma falta. Então, esse é um desejo baseado em uma carência. E agora, a farta é algo que você tem dentro, por exemplo, um dom e um talento que pode, se você potencializar, vai se transformar em muita abundância, você pode ajudar muitas pessoas. Então, sempre que você tem um objetivo, um desejo, é necessário entender se isso é por conta de uma falta, uma carência, ou é algo que está dentro mesmo de mim e eu vou conseguir ajudar outras pessoas, vai transbordar. O terceiro desígnio é o seu desejo, ele é de objeto ou de sujeito. O desejo de objeto, o propósito relacionado a objeto, ele tem sentido de utilidade. E tudo que remete a ser útil, a utilidade, um dia acaba. Já o de sujeito, ele remete a ser contributivo, a fecundidade. E aí ele fala que nós somos fecundos e nos transformamos naquilo que cultivamos. Os desejos de sujeito, eles estão mais próximos da nossa essência. Já os desejos de objeto, eles estão mais próximos da nossa identidade. E aqui o que ele se refere à identidade? Identidade é como se fosse a sua profissão. Quando você tem uma profissão, você é, por exemplo, advogado, você tem que se portar de uma forma. Essa é a sua identidade, como se fosse a sua máscara, né? Já os desejos relacionados a objeto, a sujeito, eles estão mais relacionados com a essência, com a sua vocação mesmo, e menos com a identidade. Tem algo que ele chama de aqui e acolá. O aqui é tudo que é sólido, o acolá são os sentimentos, né? E ele dá um exemplo de Jonas, é uma história bíblica. Jonas foi mandado por Deus para uma cidade, ele tinha uma missão e ele não queria aceitar a missão dele.
é como se fosse um tipo de sabotagem. E aí, nesse caso, ele foi engolido por uma baleia, né? Uma história bem conhecida. Mas enquanto ele não decidiu seguir a missão dele, ele não saiu ali de dentro da baleia. É assim também com a gente, quando a gente não decide, se sabota dessa forma, decide negar o nosso destino, as coisas também não estão a nosso favor, ficam contra. Aqui no próximo desígnio, que é o quarto, no quarto desígnio ele fala da chama e o chamado. Então existe algo dentro de você que vai se conectar com algo de fora. Então existe aqui alguma vocação, alguma chama que ela vai se conectar totalmente com algo material. E aí você vai conseguir fazer algo, né, progredir de alguma forma com isso. E aí ele fala algo bem interessante, o mundo muda quando mudam as nossas percepções sobre ele. Você já parou para pensar que cada um, a gente não vive no mundo real, cada um tem o seu mundo particular, cada um tem a sua visão, as suas dores, as suas percepções sobre a realidade. Então é como se eu vivo em um mundo e a pessoa do meu lado ela tem um mundo totalmente diferente. Isso é bem maluco, mas é muito real. E aí isso é necessário praticar. Ele fala 3 olhares, né? O olhar apreciativo, que é você olhar para o outro buscando o melhor dele. O olhar empático, que é compreender o outro a partir do propósito dele, a partir das visões. E o olhar consciente, que é olhar para o todo, de forma panorâmica, tentando entender realmente o seu ambiente, né? Saindo um pouquinho ali do seu mundo. E aí aqui tem uma frase também bem legal, que ninguém, a não ser que rejeite mudar, retorna para casa com a mesma estatura com a qual saiu pela manhã. E aí assim, voltando naquele ponto do aqui e o acolá, nada do aqui se resolve sem o acolá. Nada se resolve apenas na matéria. Não adianta a gente ignorar os nossos sentimentos. E aqui ele dá o exemplo do medo, por exemplo. O medo ele pode nos proteger, mas ele não pode nos paralisar. Então a ideia não é correr do medo, né? Por exemplo, como a história do Jonas, ele teve medo e ele acabou correndo do propósito dele. Então a ideia é andar junto com o medo. Vai com medo mesmo. e segue em frente, não é ignorar ele. Primeiro você toma uma atitude, a coragem vem depois. E aí agora a gente chega no quinto desígnio. No quinto desígnio ele fala do Oba e do Ufa. O que é o Oba e o Ufa? Ele fala, faça tudo pensando nessa expressão. Por exemplo, quando a gente termina tem um projeto e aí você termina um trabalho, você termina com ufa, isso quer dizer que é como se fosse uma expressão de alívio, acabou, de me livrei. E o oba é uma empolgação, é como se eu tivesse gostado do processo. Já é uma expressão diferente. Então, preste atenção nos seus sentimentos dessa forma. Que expressão parece mais com o que eu estou vivendo? Né? Eu quero viver o processo, é importante também. E aí é que ele fala, com que entrega você faz todas as coisas? Com que estado de presença? Com qual intenção? A quem ele se destina? Para que serve? Ele é uma contribuição? Quem está ajudando? Então, transformar ufa em oba é como transformar o trabalho em bênção. Ele dá também algumas lições de liderança. Ele fala que só existem 2 opções, abater ou ser abatido. E que o que você fala tão alto que as pessoas não vão prestar atenção no que você fala. O exemplo, ele vale muito mais. E a questão de
tocar a essência de uma pessoa é muito gratificante. Você entender, é como tocar ali no que ela tem de mais sincero. Ele alerta que se a felicidade é a busca por momentos de prazer e evitar sofrimentos, ela pode ser uma fuga. A questão da falta mesmo, que o contentamento, às vezes, ele está nas ausências mesmo, que a gente tem que sentir contentamento na espera, sentir contentamento no sofrimento, que o contentamto é como se, por exemplo, vou fazer uma festa. Muitas vezes o contentamento ele vem na preparação, ou vou fazer uma viagem, em planejar a viagem. Então deve haver contentamento durante o processo, que se for uma busca desenfreada pelo objetivo, por chegar lá, pode ser que ele esteja definido de forma errada mesmo. Então esses são os conselhos principais do velho Tafu. Faça da sua vida uma aventura fértil. Propósito é tanto o alvo quanto a seta. Tudo começa com um desejo e com a escolha das palavras. Pratique os 3 olhares: apreciativo, empático e consciente. O aqui não se resolve sem o acolá. Metas estão no aqui, só funcionam com o propósito do acolá. Uma pergunta para refletir. Você quer ser feliz ou encontrar significado? Você largaria tudo para seguir o seu propósito? Em quem você está se transformando? E aí, outra coisa que ele fala é que seguindo 2 propósitos, né? Tendo 2 objetivos, você não vai conseguir atingir nenhum. Uma outra pergunta é: você é capaz de largar tudo por esse objetivo? Ele diz também: não há por que ter pressa, nada é para já. Sem propósito nos sentimos incompletos, mas você pode substituir por inacabado. A busca vai dando acabamento, contentamento. A busca faz de você uma pessoa melhor?